Boa tarde, meus amores. Boa tarde, família. É muito bom estarmos aqui juntinhos mais um dia. Nesta quinta-feira, vamos iniciar nossos estudos de matemática. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Com os olhinhos fechados e a mãozinha no coração, repitam com a tia: Paizinho misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Abençoa nossas escolas e todos que trabalham pela educação. É muito bom estarmos aqui em família, reunida. Isto é o melhor presente que o Papai do Céu poderia nos dar. Obrigado a todos vocês pelo apoio e por estarem sempre unidos conosco nessa missão de educar. Está lançado o desafio. Observe a imagem abaixo e tente descobrir quais formas geométricas estão presentes nos brinquedos. Olha, uma carroça, um robô e um misturador. Como é que chama isso mesmo? Que mistura massa. Então, o primeiro tem círculos fazendo as rodas, tem retângulos, tem paralelepípedo. No segundo, temos cubos, círculos, paralelepípedos, esfera. No terceiro, também temos cubo, temos esfera, temos cilindro. Ah, muitas coisas mesmo. Olhe ao seu redor então. Com certeza, há inúmeros objetos que lembram as formas espaciais. Pirâmide, esfera, paralelepípedo. As formas que a gente já lembra e já estudou. É só olhar em volta que nós vamos descobrir. Nesta aula, então, você conhecerá mais sobre as figuras espaciais, que também podem ser chamadas de sólidos geométricos. A todo momento você se depara com objetos, prédios e diversos outros elementos que têm a mesma forma que as figuras espaciais. Observe as imagens abaixo e tente identificar alguma dessas formas. Olha o cone, inclusive é chamado de cone. Tem um prédio ali que parece que são cubos. Olha a formação dele. Isso mesmo, olha! Quanta forma geométrica tem, inclusive os desenhos que a tia colocou nesse slide de hoje. Antes de iniciar o conteúdo da aula, vamos ver o que você já sabe sobre este assunto. Para brincar com um jogo de tabuleiro, João e Miguel precisam jogar dados para ver quem pode começar o jogo. Os dados lembram qual sólido geométrico? Muito bem! O cubo!
Vamos lá descobrir o que você já sabe? Olha esse texto. O trem no leste mineiro. Além de transportar nossos minérios, duas ferrovias operadas pela Vale no Brasil oferecem as principais opções de trem de passageiro do país. A Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Estrada de Ferro Carajás. O trem da Vale liga as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais. O passeio, além de ser lindo, é quase uma viagem no tempo, já que os carros mantêm o desenho dos antigos trens que circulavam pela ferrovia. A professora pediu que os alunos desenhassem o meio de transporte que utilizavam para viajar de férias. João fez o seguinte desenho. Olha só que surpresa! Ele viaja de trem. Deve ir para Vitória, onde tem as praias, né? Olha o trem que ele desenhou. Tem cubo, tem cilindro. Nossa! Como ele fez esse trem? Eu acho que foi com os sólidos geométricos, não foram, não? Quantos cilindros João utilizou no desenho? Vamos contar? Um está em cima, na parte da frente do trem que ele colocou. Embaixo da primeira máquina, ele colocou 3 cilindros. Embaixo do primeiro vagão, mais 2 cilindros. Embaixo do terceiro vagão, mais 2 cilindros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cilindros que ele utilizou. Muito bem! A geometria plana estuda as figuras geométricas planas, ou seja, figuras geométricas de 2 dimensões. Agora, nós vamos lembrar o que é isso. Triângulos, quadrados, retângulos e círculos. A gente só vê 2 dimensões. As figuras ao lado possuem 2 dimensões. Largura ou altura, comprimento e altura, ou comprimento e largura. Já a geometria espacial estuda as figuras geométricas espaciais, ou seja, figuras geométricas que têm 3 dimensões. Exemplo: pirâmide, cubo, bloco retangular, cilindro, esfera. As figuras espaciais acima possuem 3 dimensões, que é a largura, comprimento e altura, ou profundidade. Olhem só: pirâmide, cubo, bloco retangular, cilindro e esfera. Figuras geométricas planas e espaciais. Corpos redondos. Vocês lembram que a gente já estudou sobre isso? Cilindro, cone e esfera? A diferença que eles têm? O cilindro tem 2 bases e uma face, que parece um retângulo quando a gente abre ela. Lembra que a gente usou o rolinho do papel higiênico para a gente fazer o cilindro? O segundo é o cone, tem uma face só e uma base só. Quando a gente abre a face do cone, parece um triângulo e a base parece um círculo. E temos a esfera. A esfera é um corpo totalmente redondo, não tem base e não tem face. Essas figuras possuem características semelhantes, como são sólidos que possuem uma base em forma de círculo e, se colocados em um plano inclinado, elas rolam. Qual é o tema desse slide? Corpos que rolam. Então, cilindro, cone e esfera são parecidos porque lembram a forma do círculo. E, se colocado num plano, elas podem rolar. Veja se você consegue identificar as planificações abaixo. São de quais sólidos geométricos? Tenho certeza que vocês vão identificar. Lembra? A tia acabou de explicar. O primeiro é o
cilindro. Parabéns! E o segundo? Muito bem, o cone. Figuras geométricas espaciais, matemática e arquitetura. Olhem só! Os sólidos geométricos servem de inspiração para os arquitetos ao redor do mundo. Observe algumas construções onde podemos ver claramente o uso das figuras espaciais. Então, para que a gente estuda figuras espaciais? Para depois poder utilizá-las no nosso dia a dia, nos objetos e nas construções. Olhem, cada coisa, né? Muito diferente. É divertido de olhar e é uma arquitetura linda de se ver e admirar. Figuras espaciais, também usadas na matemática e na história. As pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito foram construídas há aproximadamente 2.700 anos. Nelas ficaram guardados os corpos dos faraós, mumificados, e seus objetos de uso pessoal, joias, utensílios de uso pessoal e outros bens materiais. As construções eram muito resistentes e vigiadas. O acesso era muito difícil. Todos os meios possíveis eram usados para se evitar o acesso ao corpo mumificado do faraó e aos seus pertences. Na alimentação, as frutas também lembram figuras espaciais. Além de serem deliciosas, exercem papéis importantíssimos no nosso organismo, pois são fontes de água, fibras, diversas vitaminas, sais minerais, frutose, levodose, que são as açúcares naturais das frutas, carboidratos, gorduras e proteínas. De uma maneira bem equilibrada, em geral, as frutas têm baixas calorias e o preço acessível. As frutas acima são parecidas com qual forma geométrica? Muito bem, a esfera. Nossa! Então, até aqui, o que aprendemos? Que as figuras espaciais também podem ser chamadas de sólidos geométricos. Que as figuras geométricas espaciais mais conhecidas são a esfera, o cilindro, o cone, a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo. Que quadrados, triângulos, retângulos e círculos são formas geométricas planas, que só têm duas dimensões. Que cada face de um cubo é um quadrado. Que um paralelepípedo tem retângulo, pode ter entre suas faces quadrados e retângulo. A base do cilindro é um círculo. O cilindro tem a forma parecida com uma lata, com a tampa e o fundo redondos. Que o cone parece uma casquinha de sorvete. Que o cubo tem a forma parecida com um dado. Que podemos encontrar figuras espaciais em objetos e pela nossa cidade. Nossa! Mas quanta coisa nós descobrimos nesse dia. Então agora, hashtag partiu para o nosso cantinho virtual. Beijos, meus amores!